Anota aí! Com Diego Amorim. Muito bem, vamos então para esse momento de pausa e de análise diária com o Diego Amorim. Começamos o Nova Manhã de hoje falando sobre essa obstrução na Câmara dos Deputados, que é aí uma tentativa dos deputados da oposição de acelerar o avanço do projeto de lei que prevê anistia para os condenados no 8 de janeiro de 2023. E quando a gente fala em obstrução, Diego, a gente fala de outras coisas que não estão avançando, coisas que interessam e que são necessárias para que o Brasil possa caminhar para frente. Lembrando que já estamos no mês de abril e pouca coisa foi feita, não é, pelo Congresso neste ano de 2025. É isso aí, Ariane Bittencourt. A gente não pode cair na tentação de relativizar e de normalizar algumas notícias políticas. Inclusive, também ontem, a gente vai falar da obstrução daqui a pouquinho, mas ontem eu li uma manchete, estava lá no jornal O Estado de São Paulo, escrita inclusive pela nossa querida Rosiane Kennedy, que inclusive já trabalhou aqui no jornalismo da Nova Brasil FM. Era assim: Lula deve sancionar orçamento nesta sexta-feira e o Centrão prevê melhora no humor das bancadas. Não dá para encarar isso com naturalidade. Agora que o orçamento foi aprovado, agora que as emendas vão ser liberadas, a turma vai trabalhar mais feliz? A gente sabe que isso acontece, não há nenhuma ingenuidade aqui, mas de maneira escancarada desse jeito, aí não, né? A obstrução é um instrumento legítimo no parlamento. A gente, vez ou outra, tem discussões entre lideranças partidárias aqui em Brasília, de até que ponto essas obstruções podem ocorrer, mas é um instrumento legítimo, que pode ser utilizado pelos parlamentares, pelas bancadas. Agora veja, vamos analisar o contexto da atividade parlamentar neste ano de 2025. Ariane, você ouvinte do jornalismo da Nova Brasil em todo o país. Querem aprovar o projeto da anistia, né, para perdoar os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Esses ataques, portanto, aconteceram há mais de 2 anos. E a gente está com essa pauta travada em razão de um acontecimento de mais de 2 anos atrás. Eu não vou entrar aqui hoje no mérito da anistia. Só quero dizer a você, ouvinte, que a anistia não une o Congresso Nacional. Muito pelo contrário. O projeto da anistia divide, vai ter mais confusão, vai ter mais estresse. Vamos rememorar o 8 de janeiro, que, repito, aconteceu mais de 2 anos atrás. E a pergunta que precisa ser feita é: o que é que o Congresso Nacional fez de maneira concreta neste ano de 2025? Você, ouvinte, eu tenho certeza que hoje, dia 2 de abril, já tem uma lista gigante de coisas que você fez desde a virada do ano de 2024 para 2025. No Congresso Nacional, nós tivemos as eleições internas, com as eleições do Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e as eleições internas serviram ali de uma justificativa plausível até para atrapalhar os andamentos dos trabalhos no início do ano. Início do ano, diga-se de passagem, em fevereiro, no início de fevereiro. Depois, a desculpa era o carnaval. Deixa para depois do carnaval, o ano só começa depois do carnaval. Depois, demoraram para definir os comandos das comissões permanentes, sobretudo na Câmara dos Deputados. Na semana passada, cansa até de falar, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre viajaram com o presidente Lula em missão oficial, foram para o Japão, foram para o Vietnã, passaram a semana inteira fora do Brasil e, em razão disso, praticamente não teve nada no Congresso Nacional. Qual foi a grande discussão que o Congresso fez neste ano de 2025? Eu respondo para você, ouvinte, nenhuma. Do ponto de vista prático, de coisas que mudam a vida da população brasileira, zero. Nada foi feito, Ariane, nada. Saúde, educação, mudanças climáticas, segurança, são vários os assuntos que merecem a atenção dos parlamentares. Ontem mesmo, no interior do Ceará, integrantes de uma facção criminosa, essa história eu achei simbólica, invadiram um velório de um que seria um rival dessa facção criminosa, pois 4 integrantes dessa facção invadiram o velório e tacaram fogo no caixão, no corpo daquele rival que já estava morto. Noticiamos agora há pouco com Décio Caramigo, direto de São Paulo, mais um caso de morte durante um assalto em São Paulo, no bairro do Butantã. Ou seja, eu estou trazendo aqui exemplos de coisas da nossa vida prática, da nossa vida concreta, da nossa vida diária, que precisam e exigem uma intervenção do parlamento.
Aí no ano que vem, Ari, para concluir o meu comentário, os 513 deputados, e eles querem mais de 513, né? A gente tem falado aqui no nosso jornalismo essa intenção de aumentar o número de deputados federais em Brasília, mas no ano que vem, pelo menos 513 vão pedir o seu voto para a reeleição. Parte dos 81 senadores também vão pedir o seu voto. Vão criticar o governo federal, vão falar em saúde, em educação, em mudanças climáticas, em segurança pública, vão falar de ideologia, direita, esquerda, direita. E a gente muitas vezes fica inebriado com esse discurso ideológico, com esse discurso voltado para o presidente da República, para o Palácio do Planalto, e se esquece de olhar para o Congresso Nacional, que até agora pouco ou nada fez. Então anota aí. Enquanto você chega a abril já estafado de pagar imposto, o Congresso Nacional até agora não fez absolutamente nada. E repito a data de hoje, dia 2 de abril de 2025, Ari. Impressionante, Diego Amorim. Lembrando que, como você citou aí, que no ano que vem os parlamentares aparecerão para pedir os nossos votos. Se a gente tem um ano sem eleição, que é esse ano de 2025, já andando tão devagar, imagina em ano eleitoral, que a gente sabe que aí que a coisa se arrasta mesmo isso. no Congresso. Ninguém Nós- está no Congresso. Nós teremos no meio do ano os festejos, as festas juninas no Tem Nordeste, isso. que isso também serve de motivo para paralisar o Congresso Nacional. Aí depois vem algum feriado aqui e acolá, se bem que tem poucos feriados nesse ano, né? Mas eles arrumam um feriado. Eles dão um jeito de dar uma enforcada. E aí sabe o que acontece, Ariane? Daqui a alguns meses nós vamos estar aqui ao vivo no jornalismo da Nova Brasil FM falando uma palavrinha mágica. Sabe qual é? Esforço concentrado na Câmara e no Senado para aprovarem um monte de projetos importantes e que demandariam debate, olhar atento da sociedade civil, e tudo isso vai ser aprovado a toque de caixa em 2, 3 dias, em reuniões e sessões que Até de varam a madrugada. madrugada, e a gente vai estar dizendo aqui, não vai ter nem tempo no jornal para noticiar o tanto de coisa que eles aprovaram em 2 dias no Congresso Nacional. E ao longo do ano, é isso aí que a gente está vendo. É o que isso. temos para hoje, como dizem os mais jovens. É o que temos para hoje, infelizmente.